Este é o Salar de Uyuni. É um lago seco onde estão localizadas as maiores reservas de lítio do mundo. Este mesmo lítio é esperado para se tornar a maior fonte de energia nos próximos 10 a 20 anos. Essas reservas estão situadas na região entre Bolívia, Chile e Argentina, conhecida como o Triângulo do Lítio. 70% das reservas mundiais de lítio estão dentro deste triângulo. O maior investidor neste triângulo é a China. No entanto, a China não está apenas investindo neste triângulo, mas também está fazendo investimentos em todo o continente. Este continente é referido como América do Sul, um continente rico em recursos naturais, localizado logo abaixo da América. Está prestes a se tornar o centro das atenções em todo o mundo muito em breve. Desde ajuda financeira até projetos de construção, bases militares e até mesmo estações espaciais, a China penetrou em todos os aspectos deste continente. De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, em 2020, o comércio entre a China e a América do Sul totalizou 307 bilhões de dólares, quase o dobro do comércio de 156 bilhões de dólares entre a China e os Estados Unidos. Os economistas estão atualmente prevendo que esse comércio entre a China e a América do Sul poderia chegar a 700 bilhões de dólares até 2035. Essa tendência ilustra como a China se infiltrou e ganhou controle sobre a região vizinha dos Estados Unidos. E de fato, um sinal de perigo já foi emitido para os Estados Unidos. No vídeo de hoje, discutiremos por que a China está tão interessada na América do Sul. E por que a América do Sul, antes chamada de quintal dos Estados Unidos, escapou de seu domínio. Por fim, o que a China realmente está tramando? Nos próximos dias, ela sufocará os Estados Unidos e se tornará a superpotência mundial? E por que os Estados Unidos parecem indefesos diante disso? Por que não conseguem impedir a China? Exploraremos as respostas para todas essas perguntas neste vídeo. Na realidade, a geografia da América do Sul é muito importante. Aproximadamente 6% do comércio marítimo mundial passa por esse ponto de estrangulamento entre a América do Sul e a América do Norte, conhecido como o Canal do Panamá. Este canal conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. Todo ano, cerca de 13 a 14 mil navios de carga passam por esta rota. A maioria do comércio entre o leste da Ásia e a América ocorre por meio desta rota, razão pela qual tanto os Estados Unidos quanto a China utilizam este canal com mais frequência. Da mesma forma, conectando a costa oeste da América à Europa, África e Oriente Médio, esta rota é crucial. Agora, ao discutir a geografia, é essencial informar que em nosso mundo, existem 7 outros pontos de estrangulamento como o Canal do Panamá que conectam o mundo inteiro. Eles são chamados de pontos de estrangulamento porque, se, por qualquer motivo, essas rotas forem bloqueadas, a economia global entraria em colapso, uma vez que todo o comércio ocorre por meio delas. Agora, há o Estreito de Hormuz, que é a única rota que conecta o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, e a partir daqui, todo o petróleo do Oriente Médio vai para o mundo inteiro. Este ponto é o estrangulamento mais perigoso e importante do mundo, e já fizemos um vídeo sobre ele, cujo link você encontrará na descrição abaixo. Da mesma forma, abaixo da África, encontra-se o Cabo da Boa Esperança, que conecta a Europa e a Ásia às partes sul da África. Em seguida, entre Marrocos e Espanha, há o Estreito de Gibraltar, onde ocorre o comércio entre os mares Mediterrâneo e Atlântico. Da mesma forma, entre Noruega, Suécia e Dinamarca, há o Estreito Dinamarquês, que conecta o Báltico e o Mar do Norte. Todo o petróleo da Rússia chega à Europa por meio desta rota. Em seguida, há o Estreito Turco, que conecta o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Rússia, Turquia, Azerbaijão e todos os países do Sudeste Europeu, como Ucrânia, Bulgária e outros, conduzem todo o seu comércio por esta rota. Da mesma forma, entre a Malásia e Sumatra, há o Estreito de Malaca, que controla o comércio entre os oceanos Pacífico e Índico. Este ponto estratégico é uma vulnerabilidade significativa para a China, e para discutir isso, faremos um vídeo em breve. Nesse vídeo, explicaremos detalhadamente, por meio de mapas extensos, por que a China está investindo em nadar e na iniciativa do Cinturão e Rota. Finalmente, há o Canal de Suez que conecta toda a Ásia e o Oriente Médio à Europa. Na verdade, é a rota mais curta para ligar o Oriente e o Ocidente. Agora, você deve ter uma compreensão clara de como o Canal do Panamá adiciona uma importante importância geográfica à América do Sul. Se voltarmos à América do Sul, sua população total é de aproximadamente 420 milhões, e se olharmos para o seu PIB combinado, ela se torna a quarta maior economia do mundo. Ouro, prata, cobre, ferro, petróleo e lítio são abundantes na América do Sul. Se falarmos especificamente sobre a Venezuela, ela possui mais reservas de petróleo do que a Arábia Saudita, mas,
De acordo com um relatório de 2019, 94% dos venezuelanos são severamente afetados pela pobreza, exceto por alguns países. A mesma situação se aplica a toda a América do Sul. Apesar de ser tão rico em recursos, a América do Sul nunca conseguiu se beneficiar desses recursos devido a várias razões políticas e sociais: infraestrutura deficiente, uma situação de lei e ordem em deterioração, instabilidade política e corrupção. Esses 4 fatores podem ser encontrados em todos os países sul-americanos. A América do Sul é essencialmente uma vítima da maldição dos recursos, um fenômeno econômico em que países com abundantes recursos naturais tendem a ter um crescimento econômico comparativamente mais baixo do que outros países. A África é outro exemplo dessa maldição dos recursos. No entanto, as coisas mudaram significativamente com o envolvimento da China. Portanto, vou agora contar-lhe o que a China tem feito na América do Sul. O profundo interesse da China na América do Sul começou no ano 2000. Naquela época, apenas 2% das exportações totais da América do Sul iam para a China. No entanto, nos próximos 20 anos, essa parcela aumentou de 2% para 24%. Hoje, a China é o maior parceiro comercial da América do Sul. A China participa em 39% do comércio do Chile, 28% do comércio do Brasil e Peru, 20% do comércio do Uruguai, 19% do comércio do Equador, 18% do comércio da Colômbia e Paraguai, e 14% do comércio da Bolívia e Argentina. No entanto, entre todos esses países, a Venezuela é a mais dependente da China. De 2007 a 2021, a Venezuela obteve 62 bilhões de dólares em empréstimos da China para exploração de petróleo. Da mesma forma, o Banco de Desenvolvimento da China, entre 2005 e 2021, forneceu um total de 137 bilhões de dólares em empréstimos para todos os países sul-americanos. Todos esses empréstimos foram concedidos para desenvolver infraestrutura, extrair petróleo, construir barragens e explorar reservas de lítio. Vamos verificar a extensão da influência da China na América do Sul. A maior usina de energia solar na América do Sul é patrocinada 100% pela China. A China é o maior investidor no setor de mineração do Peru. A China controla 7 minas no Peru, incluindo 2 minas de ferro e 5 minas de cobre, controlando assim 100% do ferro peruano e 25% de sua produção de cobre. Da mesma forma, a empresa chinesa Tianqi Lithium Corporation é a segunda maior acionista nas minas de lítio do Chile. E se olharmos para isso politicamente, o presidente chinês Xi Jinping, de 2013 a 2021, realizou 13 visitas oficiais à América do Sul. E até agora, estávamos falando apenas dos setores financeiro e energético. A maior estação espacial estrangeira da China está localizada no deserto da Patagônia, na Argentina. Através desta estação espacial, a China monitora toda a região. Da mesma forma, na Venezuela, há a base espacial El Sombreiro, de onde a China lançou vários satélites. Da mesma forma, a China possui estações espaciais oficiais na Bolívia, Brasil e Equador, mas o que está sendo feito nelas é desconhecido. Sentado do outro lado dos 7 mares, a China está literalmente apertando seu controle sobre a outra parte da América. E a coisa interessante é que, por meio dessa ajuda financeira e desenvolvimento infraestrutural, a China estabeleceu uma imagem positiva nesses países, e agora esses países estão começando a ver a China como uma alternativa aos Estados Unidos e à Europa. A influência da China na América do Sul tornou-se tão significativa que a maioria dos países sul-americanos votou a favor da China nas Nações Unidas em questões relacionadas a Taiwan e à guerra na Ucrânia. Na verdade, alguns países sul-americanos, a pedido da China, chegaram a romper suas relações com Taiwan. Apenas esses 4 países sul-americanos consideram Taiwan um país independente, os demais não reconhecem Taiwan de forma alguma. A China tem tanta influência diplomática nos países sul-americanos. Da mesma forma, se falarmos sobre questões militares e armamentos, entre 2009 e 2019, a China forneceu armamentos no valor de 634 milhões de dólares para a Argentina, Bolívia, Equador, Peru e Venezuela. Além disso, um porto está sendo construído na costa do Peru, oficialmente chamado Porto Xiangkai, que será o primeiro porto militar da China fora de seu próprio país. Até agora, aproximadamente 450 milhões de dólares foram gastos neste porto. Da mesma forma, a China está fornecendo ativamente equipamentos da Huawei na América do Sul. Vale ressaltar que, enquanto os Estados Unidos baniram a Huawei está se tornando a maior empresa de telefonia celular nos países vizinhos dos Estados Unidos. Da mesma forma, Venezuela, Brasil, Equador e Argentina estão agora utilizando a tecnologia de reconhecimento facial da China. Câmeras de segurança chinesas estão sendo instaladas nesses países,
e, através delas, perfis individuais estão sendo criados. Os governos podem extrair e rastrear os dados de qualquer pessoa a qualquer momento. Eu suponho que para alguns de vocês, todas essas informações podem ser bastante surpreendentes, sobre como a China silenciosamente assumiu o controle de um continente inteiro. E tudo isso está acontecendo bem debaixo do nariz da América. Agora, vamos abordar a pergunta de por que a China está entrando na América do Sul. Existem 3 razões: lítio, petróleo e outros minerais, e a terceira é a proximidade com a América. Primeiro, deixe-me explicar a terceira razão. Na realidade, a China quer se aproximar da América porque, geograficamente, se olharmos para isso, a América está bastante longe do resto do mundo, e também criou procuradores no Mar da China Meridional para monitorar e controlar a China. Se examinarmos a geografia da China, ela só pode acessar o resto do mundo por meio de sua costa de 14 mil quilômetros de extensão. Mais da metade da população da China vive em áreas costeiras, e é a partir daqui que a China conduz todo o seu comércio, seja exportando mercadorias para outros países ou importando petróleo e gás. No entanto, em todas essas rotas, existem pequenas ilhas como Taiwan, Japão, Ilhas Ryukyu e Filipinas, que criam pontos estratégicos. A desventura da China é que todas essas ilhas estão sob a influência dos Estados Unidos, e são seus aliados. Da mesma forma, no Japão e na Coreia do Sul, os Estados Unidos têm suas maiores bases militares, com cerca de 80 mil soldados estacionados. Assim, os Estados Unidos exercem pressão sobre a China por meio de seus países representantes. Para contrapor isso, a China está agora ampliando sua influência perto dos Estados Unidos, para que, se os Estados Unidos ameaçarem no Mar da China Meridional por meio de seus representantes, a China também possa ganhar controle sobre os Estados Unidos por meio da América do Sul. Agora, vamos passar para a segunda razão, que é o lítio. Todo o nosso futuro depende de coisas alimentadas por eletricidade, seja carros elétricos ou inteligência artificial. E para alimentar todos esses dispositivos elétricos, precisamos de baterias de lítio. Como mencionei antes, as maiores reservas de lítio do mundo estão na América do Sul. Por isso a China quer aproveitar a vantagem de ser a pioneira, pois o lítio é o petróleo do futuro. Assim como fomos dependentes de petróleo nos últimos 50 anos, o próximo século inteiro pertence ao lítio. Quem controla o lítio governará o mundo. Também fizemos um vídeo sobre esse tema, e o link estará disponível na descrição abaixo. E a última razão é adquirir petróleo, cobre e ferro, que enriquecem a América do Sul. Na realidade, a China carece desses recursos, e é por isso que ela precisa de substitutos para apoiar sua indústria em crescimento, e não há opção melhor do que a América do Sul rica em recursos. Agora, vamos nos voltar para a parte final do vídeo sobre como a América do Sul, apesar de compartilhar uma história comum e até mesmo religião com os Estados Unidos, conseguiu se libertar. Na América do Sul, o mesmo código de lei romano ainda é praticado como nos Estados Unidos. Na realidade, os Estados Unidos, e especialmente a CIA, desempenharam um papel em grande parte negativo na América do Sul, seja desestabilizando governos, impondo sanções à exploração de petróleo ou controlando drogas. Para seus próprios benefícios, os Estados Unidos criaram instabilidade política nesses países e, após 2001, negligenciaram completamente a América do Sul, deslocando seu foco para o Oriente Médio. Apesar de a América do Sul ser rica em recursos, ela continuou a sofrer com a pobreza, e o ressentimento entre as pessoas aumentou. A China aproveitou essas circunstâncias e começou a fornecer financiamento, infraestrutura e proteção tão necessários a esses países sul-americanos. Em troca, esses países alinharam suas lealdades com a China, enquanto, por um lado, sempre que membros do gabinete dos Estados Unidos visitavam a América do Sul, focavam exclusivamente na China, discutindo a influência, comércio e investimento chinês na região. A infraestrutura da América do Sul estava melhorando, e eles estavam recebendo dinheiro e a atenção tão necessários que faltavam dos Estados Unidos. Assim, tornou-se muito natural para esses países considerarem a China mais importante do que os Estados Unidos. Agora, eles estão fazendo exatamente o que a China vem dizendo. Um exemplo significativo disso é a Huawei. Apesar da forte oposição dos Estados Unidos, nenhum país sul-americano baniu a Huawei. Em vez disso, a China está expandindo rapidamente sua rede 5G na América do Sul. Será este um sinal de que o status de superpotência dos Estados Unidos está chegando ao fim? Recentemente, à medida que a China fortaleceu a amizade entre a Arábia Saudita e o Irã, parece que o poder diplomático da China está atualmente no auge. Os países estão agora ouvindo a China em vez dos Estados Unidos, e isso é algo muito perigoso para os Estados Unidos. Quando alguém não dá importância ao que você diz, significa que você não tem mais influência sobre eles.
Bem, nós não fazemos nenhum julgamento e deixamos os fatos permanecerem como fatos. Vamos ver o que acontece a seguir. Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo sobre toda essa discussão. Estas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e não deixe de se inscrever no canal. Cuide-se!